O que exatamente faz de alguém um bom líder? Olha, essa é uma pergunta que a gente se faz há muito, muito tempo. E as respostas, bom, elas mudaram bastante ao longo da história. Hoje, a gente vai desvendar essa jornada. Ok, vamos direto ao ponto. Essa pergunta, que parece até simples, né? Mas ela é o motor por trás de mais de um século de pesquisas. E a nossa meta aqui é justamente mapear como essa compreensão sobre liderança foi se transformando de uma ideia para outra. Para começar, é bom a gente entender que as teorias de liderança são como lentes. Isso, lentes. São estruturas que nos ajudam a focar e a entender melhor como a influência funciona e por que existem estilos de liderança tão diferentes. Lá no comecinho, a resposta para nossa grande pergunta era bem direta. A crença era que líderes não eram feitos, não. Eles simplesmente nasciam com o que era preciso para liderar. Ponto final. O que é bem interessante aqui é a evolução sutil do pensamento. A gente saiu da teoria do grande homem, que via a liderança quase como um direito de nascença, sabe? Quase hereditário, e fomos para a teoria dos traços. A ideia ainda era que os líderes nasciam com certas qualidades, mas aí os pesquisadores começaram a tentar identificar exatamente que traços seriam esses. Inteligência, carisma, autoconfiança, mas a verdade é que nunca chegaram numa lista definitiva. E então, vem uma grande virada de chave. Os pesquisadores começaram a se perguntar, peraí, e se a liderança não estiver nos traços de nascimento, mas sim no que a pessoa faz, nos comportamentos que a gente consegue ver? Ou seja, o que os líderes realmente fazem no dia a dia? Essa nova linha de pesquisa acabou identificando dois estilos principais de comportamento. De um lado, a orientação para tarefas, com foco total em metas, processos, organização. Do outro, a orientação para pessoas, que valoriza o apoio, a comunicação, a união da equipe. A grande questão da época passou a ser: qual dos dois é o melhor? E é dentro dessa abordagem focada no comportamento que surge a liderança transacional. Pensa nela como um sistema bem claro de causa e efeito, quase um toma lá, dá cá. O líder define metas, monitora o andamento e usa um sistema de recompensas e também de punições para motivar a equipe. É uma abordagem bem direta, muito comum em cargos de gerência. Mas essa busca toda pelo melhor estilo, fosse de traço ou de comportamento, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo por uma ideia que mudou tudo. E se a resposta certa não for uma coisa nem outra, mas sim, depende. Depende da situação, do contexto, da equipe. E essa frase, olha, ela resume perfeitamente o ponto de virada. A aceitação de que não existe um melhor estilo universal basicamente encerrou a busca por uma fórmula mágica e abriu a porta para um jeito muito mais sofisticado e flexível de entender a liderança. Duas teorias principais nasceram dessa ideia. A teoria de contingência, de Fiedler, diz que a eficácia depende da combinação certa entre o estilo do líder e o controle que ele tem na situação. Já a teoria situacional, de Hersey e Blanchard, foca nos liderados. Ela diz que o líder precisa adaptar seu estilo de acordo com a maturidade e a competência da equipe. Mais recentemente, o foco se expandiu de novo. Foi além dos traços das ações e das situações, para incluir os elementos mais humanos da liderança, sabe? Coisas como inspiração, serviço e autenticidade. O cenário moderno é super rico e variado. Tem teorias focadas em várias facetas diferentes desse quebra-cabeça. Vamos passar o olho por algumas das mais influentes, como a transformacional, a servidora e a autêntica. Então vamos lá. O ponto central da liderança transformacional é a inspiração. Esses líderes não estão ali só para gerenciar tarefas. Eles motivam as pessoas a irem além dos seus próprios interesses por uma causa maior, por uma visão que todo mundo compartilha e que eleva o desempenho geral. A liderança servidora, por outro lado, inverte a pirâmide de poder. Aqui, o principal papel do líder é servir a equipe, é colocar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas em primeiro lugar. O objetivo é tirar obstáculos do caminho, dar autonomia e construir um ambiente de muita confiança. E tem a liderança autêntica, que conversa muito com o mundo de hoje, né? Ela foca em transparência e integridade. É sobre liderar a partir dos seus valores mais profundos, com uma consistência total entre o que se fala e o que se faz. E para isso, autoconsciência é a chave. Depois de toda essa jornada de ideias, a pergunta que fica é: como a gente junta tudo isso na prática? A melhor forma de pensar sobre isso é imaginar uma caixa de ferramentas de liderança. E isso nos traz de volta à nossa pergunta original. Afinal,
Líderes nascem prontos ou são formados? A resposta moderna é: os dois. E ainda tem mais. É uma combinação de traços inatos com comportamentos que se aprende e, o mais importante de tudo, a capacidade de se adaptar à situação. E essa caixa de ferramentas funciona assim. Numa crise que exige ação rápida, uma abordagem mais direta, orientada para tarefas, pode ser a melhor ferramenta. Agora, com uma equipe experiente e criativa, um estilo participativo ou servidor, provavelmente vai destravar o potencial máximo do time. Precisa de uma mudança cultural profunda, a liderança transformacional é a ideal. O líder eficaz é aquele que sabe qual ferramenta pegar para cada trabalho. Portanto, a conclusão de mais de um século de estudos é essa: não existe um tipo de líder que seja o certo. A verdadeira maestria na liderança hoje vem da flexibilidade, da capacidade de adaptar o próprio estilo e de um compromisso constante com o autoconhecimento e o desenvolvimento. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que talvez seja a mais importante. Olhando para essa evolução de ideias e para essa caixa de ferramentas, que tipo de líder se está buscando ser? Qual é a próxima ferramenta que precisa ser desenvolvida? A jornada da liderança, afinal, é algo que nunca termina.